Gente, como a droga é cruel, né? A gente vê o que destruição, que estrago numa família e na vida de uma pessoa. A coisa boa que a gente tira desta reportagem, dessa história, é que tem solução, é que tem saída. E o que você precisa para isso é oportunidade. A gente está recebendo também, a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios também a doutora Elizabeth Zameru Ali, que é psiquiatra, especialista em dependência química, que vai falar um pouquinho para a gente justamente sobre a importância deste primeiro ato de estender a mão para uma pessoa que está nessa situação e depois do apoio da família, que é fundamental. Bom dia, doutora. Obrigado pela presença. Bom dia, obrigada. Muito bom ter a senhora com a gente. Até porque, Celso, muito... Gente, mas só pelaquela reação que eu vi ali na hora que a repórter perguntou para ela sobre as drogas, ela se afastou, ela fez assim, eu acho que ela já está com a cabeça feita. É claro que é difícil, né, doutora Elizabeth? É dependência química também, não basta só a vontade. A parte química também é importante, também deve ser tratada, né? Com certeza, né? Esse tratamento é bastante desafiador, porque o cérebro está condicionado a fazer a pessoa usar. O nosso cérebro, ele tem ele entende que as questões de prazer são sobrevivência. Por isso que comer é prazeroso, sexo é prazeroso e outras coisas, né? Então ele condicionou de tal maneira que ele vai fazer tudo para ela voltar a usar, porque ele entende que é sobrevivência. Então esse é um dos maiores desafios, né? E um outro grande desafio é que um tratamento como esse ou uma situação como essa precisa de uma abordagem multidisciplinar. Ou seja, de vários tipos de profissionais. Por exemplo, vamos explicar direitinho. Então, um tratamento desse envolve, além desse carinho da família, que eu vou querer que a senhora fale um pouquinho sobre isso também, claro, esse apoio que é fundamental, mas o tratamento, pegando isso que a Mariana falou, com medicação, com psicólogos, o que envolve um tratamento desse tipo para o pessoal em casa entender? Olha, eu vou falar de modo geral, claro que existem exceções, né? Então, assim, geralmente envolve a parte psicológica, então precisa ter um psicólogo, precisa ter um tratamento medicamentoso. Tem pessoas que não precisam, mas assim, é raro. Geralmente as pessoas precisam de medicamento, especialmente na fase de desintoxicação. E esses medicamentos, o que são? Antidepressivos, o que são? Isso vai depender de cada quadro, de cada pessoa. Então, mas em geral? Então, pode ser uma pessoa pode ter uma depressão e aí precisa de um antidepressivo. Uma pessoa pode ter, por exemplo, um quadro psicótico relacionado. A gente vê isso, né? Várias vezes acontece, então a gente tem que dar um antipsicótico. Então tudo vai depender do quadro, do que está acontecendo. Então, isso a gente chama de comorbidades e é bastante comum junto com a dependência química, né? Além do médico e do psicólogo, precisa ter um trabalho, a gente chama de 12 passos, né? Um trabalho de grupo, porque grupo de pares... É o trabalho dos narcóticos anônimos, esses 12 passos, Sim, né? Exato. Então, grupo de pares ajuda muito a pessoa a se identificar com pessoas que já estão em outras fases de tratamento, que já estão tendo sucesso, que já estão, vamos dizer, eles chamam de limpos, né? Abstinentes há mais tempo. Então, as pessoas escutam e se sentem mais à vontade, se sentem mais em casa, vamos dizer assim, porque são pessoas que têm... contar a história. Sem vergonha de contar a sua história, porque todos que estão ali também têm uma história triste, como a gente está falando aqui, né? Às vezes trágica, às vezes uma história de muitas perdas na vida. Porque quando a pessoa é dependente, às vezes ela está ouvindo de um especialista, de um psicólogo, de um médico, ela fala, mas você não sabe o que eu estou sentindo. Agora, a pessoa que passou por aquilo sabe o que ela está sentindo. Então, o depoimento daquela pessoa que passou pela mesma situação é muito importante para dar segurança, ou seja, vale a pena continuar. É esse o recado? Sim, né? é esse o recado. E outros recados como acredita nisso, né? Acredita em você próprio, porque essas pessoas falam, eu consegui porque eu me esforcei, porque eu fiz o que precisava ser feito, eu aceitei ajuda. Então, todas essas mensagens, a outra pessoa que está escutando se encoraja para também ir por esse caminho. Como o cérebro está muito ligado, só fazer essa relação ao prazer, fazer atividades que lhe dê prazer também é muito importante. É né? muito importante. Então, por exemplo, atividades físicas, buscar assim, situações de prazer da vida que a pessoa tinha antes. Todo mundo tem coisas que gosta de fazer e nesse caminho a pessoa abandona, ela vai deixando para lá amigos que eram queridos, pessoas queridas, né? Ela abandona atividades que gostava de fazer, até trabalho, até estudar, depende, né? Cada um tem... E a gente ajuda a pessoa também a buscar esses prazeres para poder, como a dona Silvana falou, né? Se ela ficar muito tempo em casa, tão acostumada a livre lá fora, ela não vai aguentar. Daqui a pouco ela vai escapar. Ela não aguenta. Assim, realmente fica extremamente restrito o mundo dela. O mundo era inteiro, o mundo lá fora, tudo livre. E agora o mundo ficou muito restrito e sem o prazer. E lembrando que a droga, especialmente o crack, ele dá um prazer que é muito, assim... Só para dar uma ideia, assim,
100 vezes, 500 vezes maior do que os prazeres normais que a gente tem na vida. Por exemplo, um prato de comida gostoso, né? O crack dá um prazer muito maior. Então, esse chamativo para a pessoa que já conhece esse caminho é muito grande para ela conseguir ficar presa em casa sem atividades prazerosas. Doutora, a gente sempre ouve os psicólogos, psiquiatras, enfim, praticamente é sempre a mesma coisa. Começa com bebida, com cigarro, depois vai para maconha, depois vai para crack, vai para heroína, sei lá que tipo de droga tem. E muitas vezes, infelizmente, é um caminho meio sem volta se essa pessoa não encontra ajuda. Principalmente da família que percebe que o filho, enfim, o adolescente, e muitas vezes a gente vê que o pai e a mãe, até por uma questão protetiva, sempre fala assim, quando acontece alguma coisa de errado, sempre é o amigo, nunca é o filho. E a gente percebe que quanto antes é detectado esse problema, é mais fácil de tratar. Quais são as principais causas assim que o pai, uma mãe podem ver o adolescente? Que tipo de comportamento esse adolescente começa a ter? Que está usando droga escondida, enfim, que o pai e a mãe podem perceber. E eu vou emendar nessa pergunta do Edu, que é excelente, emendar é o seguinte, porque às vezes, eu sei exatamente o que ele está falando, porque a gente conhece muitos casos assim, às vezes os pais reagem, falam assim, não, isso não está acontecendo com meu filho, não, isso a gente resolve, isso é uma fase, daqui a pouco passa, só que aí depois já está tarde demais. Não tem volta. O que acontece é que para a família é muito angustiante pensar... Admitir, assumir que tem alguém na família tão querida que está entrando por um caminho tão perigoso. E muitas vezes a família começa a se sentir culpada. A primeira coisa, mas o que eu fiz errado? Então, assim, é tão difícil encarar isso, porque também é difícil encarar. Será que eu, como pai, falhei? Será que eu, como mãe, fiz alguma coisa errada? Onde foi? Quando foi? Então, assim, para a família é muito angustiante. Então, a primeira tendência, não só do paciente, como da família, é negar. E é um mecanismo de defesa psicológico que é compreensível. Agora, a gente que está de fora fica com aquela agonia, né? Como assim? Se quanto mais cedo vir, melhor. Você não está vendo? Quanto mais cedo, melhor para tratar. Por outro lado, você falou assim, quanto mais cedo, mais fácil para tratar em termos. Porque quanto mais cedo, menos a pessoa que está usando drogas percebe prejuízos. Os danos ainda não estão tão evidentes. Isso, os danos não estão tão evidentes e muitas delas falam, não, comigo não vai acontecer, que é uma outra maneira de negar. Não vou ficar viciado, né? Não vou ficar dependente. Ou acha que não é, muitas vezes. Ou a pessoa pode achar que também não é. Uso só quando eu quero, aquela história que a gente ouve muito. Tá no comum controle, isso. né? A pessoa não tem isso. acha que tem o controle. Às vezes ela está numa fase que ainda tem um certo controle. Eu consegui parar 3 semanas, então qual o problema? Então é importante que a senhora agora faça um alerta, porque principalmente o crack é uma droga que vicia muito rápido, né, doutora? Exatamente, terrivelmente. Ele vicia, assim, em dias, em poucos usos a pessoa já vicia, diferentemente de outras drogas, né? Então, de fato, esse é um ponto fundamental. Doutora, a gente viu na primeira reportagem que a gente mostrou, e eu vou até aproveitar e perguntar isso também para a Silvana, ela gosta muito de doce, Jaqueline? Adora doce, né? Porque a gente viu na primeira reportagem no hospital, e a senhora estava falando sobre os prazeres, para a gente tentar compensar, encontrar coisas que também possam dar prazer a essa pessoa, para ela poder esquecer daquele outro, ou pelo menos entender que aquele lá podia dar um prazer muito grande, mas o prejuízo era muito maior. O doce é um caminho para muitas pessoas aí, para dar uma compensada, muitas vezes, o chocolatinho, como é que é isso? Então, o doce é outra forma de prazer, que também cria dependência e que também tem seu risco. Não vamos esquecer, né? Então, o ideal é achar formas de prazeres que sejam mais saudáveis, que não causem risco. Porque se a pessoa começar muito a usar o doce como uma forma de compensação, de fato ela pode se sentir mais aliviada daquela falta da droga, mas ela começa a entrar para um outro caminho complicado. A gente sabe que doce demais também é complicado. Mas nessa fase ajuda. Eu acho assim, ok, né? A gente... Sem exagero. Sem pouquinho exagero. como diz o Edu, não faz mal. Eu vou criar, inclusive, essa dieta porque eu sei que é boa. Um pouquinho de tudo não faz mal. Não faz mal mesmo. Isso. Sem exagero não tem problema. É o conjunto, então, pelo que a senhora está falando. É a ajuda da família, tratamento psicológico, comer como ela está se alimentando, um pouquinho de tudo, fazer exercício, tentar ter uma vida normal. Duas coisas que são importantes lembrar, muitas vezes eles estão envolvidos com problemas de justiça. Verdade. Então, às vezes precisa de um advogado. Você vê, por exemplo, no caso da Babê, claramente precisa de uma dentista. Né? Então, assim, é por isso que eu disse que é multidisciplinar. Essa pessoa precisa levantar e reestruturar toda a sua vida, toda a sua rotina, todos os seus valores. Ela precisa voltar a se enxergar como um ser humano e como um ser social, não é isso? Vai sim. Depois a gente vai contar a história de vitória dela aqui. Você vai ver como vai ficar bonita. Vai ficar mais bonita ainda. Ela é bonita, vai ficar muito mais. Muito mais bonita.
Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigado, que Obrigado, bom. doutor. A gente fica Muito muito obrigado. feliz, muito obrigado.